Primeiro, o Major Vitor Hugo me liga falando que não era para dar dinheiro para as mulheres, ou se fosse para dar, dava só R$2.000 para as mulheres candidatas e passar R$400.000 para ele. É tipo assim, dá tudo para mim e o resto que se foda. Eu falei, Major, não dá para fazer isso, cara. Nós somos democráticos, a gente tem que dar estrutura, elas têm que ter a capacidade de poder financiar a candidatura delas. Mas isso não importava para ele, porque como sempre, ele só pensa nele. E aí ele falou, eu falei para ele, falei assim, Major, se você quiser mais dinheiro, vai lá e fala com o Vanderlan, você já foi com o Valdemar, você já foi candidato, você já foi deputado federal, fala com ele lá. Ele foi lá e pegou o limite máximo do dinheiro, máximo. Isso porque eu já tinha dado para ele 10 vezes mais do que a média, eu já tinha dado para ele R$200.000 como presidente do partido, e as mulheres tinham ficado com 20, 25 mil, e os homens também, né, a base ali, ele ficou com 10 vezes mais que a média. Não achou que era bastante, foi até o Valdemar, pediu mais dinheiro, o Valdemar deu mais dinheiro, deu limite. Ele quase implodiu a chapa de vereadores aqui em Goiânia. Porque ele já tinha mais tempo na televisão, que eu tinha oferecido para ele, 30 segundos todos os dias no horário nobre. Todos os dias no horário nobre. A chapa, 3 mulheres e outros candidatos vieram para mim e falaram, não quero ser candidato mais, eu quero desistir, vocês estão dando muito favoritismo pro Major Vitor Hugo. Aí eu, cara, vocês não estão entendendo, não é favoritismo. É porque esse cara não tem como controlar, ele não pensa em grupo, ele está pensando só nele, mas vem cá, eu vou buscar mais ajuda. Chegou um momento onde eu tive que retirar o Major Vitor Hugo da televisão, nas 2 semanas finais, senão nós perderíamos a chapa. Aí não teria nem ele, nem nenhum outro vereador aqui em Goiânia. Gente, alimentar e aguentar o ego dessa pessoa, eu quase entreguei a presidência do partido umas 3 vezes. Esse é o vídeo que tomou conta das redes sociais no dia de hoje e eu queria convidar você para assistir comigo. Nesse vídeo, Gustavo Gayer escancara um problema que é vivenciado há anos por conservadores, pelo pessoal da direita nas mais variadas regiões do Brasil. Por isso eu queria convidar você para assistir esse vídeo comigo até o final e, se possível, se você concorda com as opiniões expressas nesse vídeo, compartilhe o máximo que você puder para que ele possa chegar principalmente ao presidente Bolsonaro, para que ele possa refletir bem antes de abrir as portas da política, antes de apresentar como conservador alguém que se diz conservador, simplesmente porque essa pessoa está sendo apresentada por alguém ali do núcleo político dele. Nem todo aquele que se diz conservador é de fato conservador, e isso é escancarado pelo deputado Gustavo Gayer nesse vídeo. Assista comigo até o final e compartilhe o máximo que você puder. Eu começo esse vídeo pedindo sinceras desculpas. É horrível fazer isso aqui. Ter que lavar roupa suja em público. Vocês podem ter certeza que eu não sinto o menor prazer e eu estou há 4 anos fazendo tudo possível, Deus é testemunha, tentando evitar de chegar nesse momento, mas não dá mais. Não dá mais, até mesmo porque eu estou sofrendo pressão dos deputados, vereadores, do PL aqui em Goiás para tomar uma atitude, porque ninguém aguenta mais. E eu tinha optado ficar em silêncio, ficar quieto, mesmo com os ataques que estão rolando aí em todos os lugares, eu ia ficar quieto, para não dar esse prazer para os nossos adversários. Mas hoje eu percebi que ficar em silêncio pode nos causar futuramente um prejuízo muito maior do que lavar essa roupa suja agora. Então vamos que vamos. Recentemente o PL Goiânia Estadual soltou uma nota de repúdio contra o vereador, o recém-eleito vereador Major Vitor Hugo, depois de que ele levou o vice-governador do estado de Goiás até o Bolsonaro, para tentar articular com o Bolsonaro, que o Bolsonaro apoiasse o Daniel Vilela para o governo, e em troca o Daniel Vilela usaria a estrutura dele para apoiar o Major Vitor Hugo para Senado aqui em Goiás. E aí a gente emitiu uma nota de repúdio que ele está saindo por aí em tudo que é rádio e programa, descendo o cacete, batendo em todo mundo do partido. Tá todo mundo errado, todos nós estamos errados, todos têm inveja dele, porque ele é amigo do Bolsonaro. Aparentemente é esse o argumento que ele usa. Mas eu ia ficar calado, quieto, porque eu acho que não precisa ficar brigando sempre. Até hoje, na diplomação dos vereadores, um assessor dele, eu não sei se é assessor, alguém que estava com ele, pega o celular e vem gravando para cima de mim, perguntando, e aí, Gustavo, você não vai pedir desculpas, não? Veio pedir desculpas pro Major porque você tentou sabotar ele? Eu falei, como é que é? Que Major Vitor Hugo? Eu fiquei bravo. É que você está tentando derrubar ele. Bom, recebo esse vídeo depois do Major Vitor Hugo rindo e zombando da busca e apreensão que eu recebi na minha casa. Entendendo onde é que o Gayer quer chegar, parece que tudo que está acontecendo ele está se envolvendo
e tendo essa descredibilidade com o povo. Parece que tá. Eu tô ouvindo essas coisas aí. Pra que ele tá cutucando e dando e sendo favorável a esse tipo de polêmica, de futrica? Eu não tô entendendo. Posso responder essa pergunta? Fala aí. Vou responder essa pergunta. Me responde qual político na área do PL em Goiânia que não recebeu a visita da Polícia Federal até hoje? Nesse momento, Major Vitor Hugo, você rindo porque eu recebi a Polícia Federal na minha casa. Eu recebi a Polícia Federal, Major Vitor Hugo, porque eu não sou covarde igual você e eu coloco minha cara a tapa. Eu vou pra cima contra essa ditadura, eu não me escondo, eu não fico tentando articular com o esquerdista para ter mais poder político. Eu recebi a Polícia Federal na minha casa porque eu fui contra o Caiado, que inclusive, todo mundo sabe, né? A busca e apreensão 2 dias antes das eleições em Goiânia, que agora você está defendendo nas rádios, né? Agora você está defendendo um Caiado nas rádios, depois que eu recebi a busca e apreensão. Agora, ver você rindo da Polícia Federal vir na minha casa, botar uma arma pro meu filho. Aí, Major, foi nesse momento que eu percebi que não dá mais para ficar em silêncio sobre o que o senhor tem feito com o PL em Goiás, sobre o que o senhor tem feito com todo mundo ao seu redor e a forma como o senhor está tentando prejudicar, pode prejudicar até mesmo o Bolsonaro. Precisa responder? Então, ou vocês vão responder para mim? Tá do lado direito do monitor aí? Vai vendo, Brasil. Do meu lado direito. Sempre do lado direito. Sempre à direita. Sempre à direita. Vamos ver se é sempre à direita mesmo? Depois que a gente emitiu uma nota de repúdio, o Major Vitor Hugo surtou e começou a ir para tudo que é rádio e tudo que... Todo mundo, a imprensa inteira tá apoiando o Major. É impressionante, a imprensa agora de Goiás está apoiando ele. Aí ele fala coisas como isso aqui, ó. Pessoalmente, que quem escreveu a nota tem algum viés claramente de esquerda. Eu até penso assim, não sei se foi psicografada lá pelo Fidel Castro, Che Guevara, se o Ortega ligou lá pro Wilder, pro Gaia que escreveram, ou se de repente o Maduro ligou para eles. Porque os termos que eles utilizam são, por exemplo, o PL não autorizou que o filiado Vitor Hugo... O PL não tem que me autorizar nada, não tem nada que o PL possa me proibir a fazer em relação a conversar com quem quer que seja. Em especial com um amigo pessoal meu, que é o Jair Bolsonaro. Alguém que me escalou para ser líder do governo. Alguém que... A nota está desautorizando o próprio Bolsonaro, então? A nota desautoriza o Bolsonaro, que foi quem autorizou a minha ida lá, eu acho. Então vamos lá. Isso aí é o... Ele atacando todo mundo do partido agora, né? Nós somos tudo psicografado do Che Guevara, Daniel Ortega, Maduro, não sei... Devido a essa nota, onde a gente demonstra repúdio ao comportamento dele, onde ele pegou o vice-governador do estado de Goiás e levou até o Bolsonaro, tentando articular, como eu disse, né, um apoio para ele ser senador e o Bolsonaro apoiar Daniel Vilela para governo aqui em Goiás. Bom, agora eu quero uma pausa. Essa história não é de agora e vocês vão entender por que eu decidi gravar esse vídeo. Em 2020, né... Quando eu estava crescendo aqui em Goiás, através das minhas defesas das pautas conservadoras e da direita nas redes sociais, não conhecia Bolsonaro, fui candidato a prefeito e o Major Vitor Hugo grava um vídeo me chamando de assassino, de drogado, tá atacando minha mãe, xingando minha mãe de comunista, porque ele viu que tinha uma outra pessoa aqui em Goiás que estava crescendo sem o apoio dele, né, sem nem sequer o Bolsonaro conhecer, e ele tinha que destruir essa pessoa. Fez um vídeo me xingando de tudo que você pudesse imaginar, até de assassino. Sabe o que eu fiz depois de um tempo? Pedido do Bolsonaro, eu perdoei o Major Vitor Hugo, coloquei panos quentes e vamos para a bola para frente. Vamos esquecer isso, vamos trabalhar unido, a gente tem que unir a direita. Tranquilo, depois ele ser candidato ao governo no estado de Goiás. Eu fui até o Bolsonaro, nessa época eu já era amigo do Bolsonaro, fui até o Bolsonaro, falei, Bolsonaro, vamos colocar ele mesmo, deixa ele ir, vai ser bom, ele é fiel a você e tudo mais. Fui candidato a deputado federal pelo PL. Quando me ofereceram um fundo eleitoral de 1 milhão, eu recusei e pedi para o Valdemar passar o dinheiro todo para o Major Vitor Hugo. Então eu basicamente entreguei tudo que seria meu de fundo eleitoral para o Major Vitor Hugo poder fazer campanha. Tranquilo, foi um fiasco. Ele ficou em terceiro lugar, mesmo com o apoio do Bolsonaro e gastando uma fortuna de dinheiro público, com o Wilder apoiando. O Wilder, que hoje é presidente estadual, apoiou, levou ele para tudo que é lugar do estado de Goiás no avião. E deu toda a estrutura para ele poder ser candidato. Ele ficou em terceiro lugar, foi vergonhoso para nós, porque ele tinha um apoio do Bolsonaro. Isso tudo bem, tranquilo. No início dessa legislatura 2023, quando o Vanderlan Cardoso, senador aqui pelo estado de Goiás, votou a favor do Rodrigo Pacheco para continuar como presidente do Senado,
eu fiz um vídeo contra o Vanderlan falando que o que ele estava fazendo era um absurdo, ele estava nos traindo, porque manter o Rodrigo Pacheco lá poderia incorrer na mais prisões, a continuidade dessa ditadura do judiciário, que é o que a gente está vivendo hoje. O Vanderlan entrou com um processo no STF pedindo para o Alexandre de Moraes me prender. Esse é o ponto mais me prender interessante. porque eu era um golpista, e tudo aquilo que você possa imaginar. Porque eu gravei um vídeo contra ele. O Major Vitor Hugo vai lá e grava um vídeo de apoio com o Vanderlan, que tinha acabado de pedir a minha prisão. Não só isso, quando estava chegando a época de ser candidato aqui em Goiânia, o Major Vitor Hugo veio conversar comigo, dizendo que ele gostaria, se eu não fosse candidato, ele gostaria de ser. E eu, tudo bem, tranquilo, Major, se você quiser ser candidato, vá, não tem problema. O que eu não sabia é que ninguém do partido gostava dele. Que é aí que eu fui começar a entender, que não era só comigo que ele era assim. Ele causava essa antipatia por causa dessa arrogância, prepotência, e sempre falava, eu sou amigo do Bolsonaro. Ele foi criando uma animosidade dentro do partido. Então, os candidatos a vereadores, os estaduais, ninguém. O presidente, ninguém queria ele como candidato a prefeito. Ninguém. Mesmo assim, ele continuou articulando pelas costas de todo mundo, tentando se colocar como vice do Vanderlan, ao ponto que o Bolsonaro teve que interferir e vetar. Para que ele, afinal de contas, o Vanderlan estava apoiando Lula, votando junto com o Lula, não tinha como caminhar com o Vanderlan aqui. Mas ele tentou colocar o PL junto com o Vanderlan. E aí, o tempo inteiro, tentando apagar a fogueira, senta para conversar, vamos trabalhar junto, vamos parar com essa palhaçada, para de trabalhar nas costas, para de dar rasteira, vamos andar junto, vamos andar junto. Depois de umas conversas, Bolsonaro e nós escolhemos o Fred Rodrigues como candidato a prefeito aqui de Goiânia. Bom, Fred Rodrigues foi candidato, Vanderlan, aí o Major Vitor Hugo pegou... Cara, é tanta coisa. Se eu contar pra vocês, parece brincadeira. Primeiro, o Major Vitor Hugo me liga falando que não era para dar dinheiro para as mulheres. Ou se fosse para dar, dava só R$2.000 para as mulheres candidatas e passar R$400 mil para ele. É tipo assim, dá tudo para mim e o resto que se foda. Eu falei, Major, não dá para fazer isso, cara. Nós somos democráticos, a gente tem que dar estrutura. Elas têm que ter a capacidade de poder financiar a candidatura delas. Mas isso não importava para ele, porque, como sempre, ele só pensa nele. E aí ele falou, eu falei para ele, falei assim, Major, se você quiser mais dinheiro, vai lá e fala com o Vanderlan, você já foi com o Valdemar, você já foi candidato, você já foi deputado federal, fala com ele lá. Ele foi lá e pegou o limite máximo do dinheiro, máximo. Isso porque eu já tinha dado para ele 10 vezes mais do que a média, eu já tinha dado para ele R$200 mil como presidente do partido, e as mulheres tinham ficado com 20, 25 mil. E os homens também, né? A base, ele ficou com 10 vezes mais que a média. Não achou que era bastante, foi até o Valdemar, pediu mais dinheiro, o Valdemar deu mais dinheiro, deu limite. Ele quase implodiu a chapa de vereadores aqui em Goiânia. Porque ele já tinha mais tempo na televisão que eu tinha oferecido para ele, 30 segundos todos os dias no horário nobre. Todos os dias no horário nobre. A chapa, 3 mulheres e outros candidatos vieram para mim e falaram, não quero ser candidato mais, eu quero desistir. Vocês estão dando muito favoritismo pro Major Vitor Hugo. Aí eu, cara, vocês não estão entendendo, não é favoritismo. É porque esse cara não tem como controlar, ele não pensa em grupo, ele está pensando só nele. Mas vem cá, eu vou buscar mais ajuda. Chegou um momento onde eu tive que retirar o Major Vitor Hugo da televisão, nas 2 semanas finais, senão nós perderíamos a chapa. Aí não teria nem ele, nem nenhum outro vereador aqui em Goiânia. Gente, alimentar e aguentar o ego dessa pessoa, eu quase entreguei a presidência do partido umas 3 vezes. Aqui tem um ponto bastante interessante para você observar. Nós vemos, ano após ano, pessoas que são eleitas pela direita, quando chegam ao Congresso Nacional defendendo pautas de esquerda. Mas por que isso acontece? Você já se perguntou? Você já se perguntou o porquê que a direita tanto elege pessoas que chegam lá no Congresso Nacional e começam a defender pautas de esquerda e essas pessoas, esses parlamentares, quando eleitos, viram as costas para quem os elegeu? Como é o caso do Rodrigo Pacheco, por exemplo. E eu não estou falando em relação à STF, não. Eu estou falando em relação a várias pautas da direita para as quais Rodrigo Pacheco virou as costas ou atuou de forma a impedir que essas pautas fossem sequer pautadas no Congresso Nacional. Por outro lado, outras pautas que também não deveriam sequer terem sido pautadas, foram pautadas e aprovadas no Congresso Nacional. Mas e aí, Rodrigo Pacheco foi eleito para isso? E aí, de repente, não somente o Rodrigo Pacheco, como vários outros. Por que isso acontece? Imagine você em um dos muitos eventos
que o presidente Bolsonaro participou por todo o país. Políticos que não são de direita, políticos que não são conservadores, políticos historicamente vistos pelos eleitores regionais ali como sendo de esquerda, usavam o poder político e o poder aquisitivo deles para se colocarem no palanque ao lado do Bolsonaro. Paralelo a isso, eles colocavam dezenas de militantes em meio à multidão para gritar os seus nomes. E eis que a multidão, desavisada, e por ver aquela multidão ali de pessoas influentes gritando pelo nome desses políticos regionais, essas pessoas iam na onda e gritavam também. E de repente, eis que Bolsonaro via aquela multidão ovacionando o nome daquela pessoa que estava ali ao seu lado. O que o Bolsonaro logo pensava? Nossa, fulano é de direita. Fulano representa a direita. Por quê? Porque tinha uma multidão vestida de verde e amarelo gritando o nome daquela pessoa. Só que o que o Bolsonaro não sabia é que a maioria daquelas pessoas que estavam gritando estavam ali simplesmente para gritar o nome daquela pessoa. E na maioria das vezes, nem sempre essas pessoas que estavam gritando eram de fato de direita. Eram pessoas postas ali por um vereador, por um prefeito, ou até mesmo pelo gabinete do próprio deputado ou do próprio político ali, para gritar pelo seu nome. Pessoas que estavam ali por um preço, mas Bolsonaro, como não sabia da situação, como não estava a par de toda a situação, e alguém que poderia levar a ele essa situação não conseguia chegar, Bolsonaro acabava acreditando de fato que a pessoa era de direita, acabava gerando situações como essa, onde alguém historicamente de esquerda recebe uma medalha de quem? Do presidente Bolsonaro. Continue assistindo comigo. Beleza. Aí quando o Bolsonaro vinha aqui, era outro problema. Porque o Major Vitor Hugo queria subir no carro de som e os candidatos ficavam muito chateados, porque não cabia todo mundo no carro de som. Mas o Major Vitor Hugo, se você impedir ele, não tenta impedir ele subir no carro de som não, que vem um monstro aí. Quero ver quem vai me tirar daqui, desse jeito. O que eu fazia? Eu descia do carro de som, conversava com seguranças e tentava alternar. Então o Major Vitor Hugo ficava em cima do carro de som e subia um candidato por vez para lá tirar uma foto com o Bolsonaro, para tentar apaziguar a situação. O tempo inteiro, a chapa querendo desistir, porque ninguém aguentava mais o Major Vitor Hugo. Aí, beleza. O Major Vitor Hugo recebeu 740 e tantos mil reais para fazer sua campanha e não fez um santinho sequer com o Fred Rodrigues. Zero. Ele fala para todo mundo que ele vai apoiar para governador quem o Bolsonaro indicar. Bolsonaro indicou o Fred Rodrigues, ele não fez um santinho, uma menção ao Fred Rodrigues. Nada. Mas tudo bem. A gente já esperava que fosse ser assim, com o Major. O que explodiu? Agora vamos chegar na parte principal. O que fez explodir a situação onde a gente percebeu que não dá mais? O nosso principal adversário da direita aqui em Goiás não é o PT, porque o PT não tem força. O principal adversário da direita em Goiás é o Daniel Vilela agora. Daniel Vilela, que é o vice-governador, que o Caiado está organizando para virar o próximo governador. Ele é o nosso principal adversário. Daniel Vilela, que inclusive pediu a cassação da chapa dos nossos deputados estaduais, que não perderam o mandato por um voto no TRE. Major Vitor Hugo leva o Daniel Vilela até o Bolsonaro. E aí ele fala para todo mundo que Bolsonaro e Daniel Vilela eram amigos. Bolsonaro é seu amigo. Eu conversei com o Bolsonaro ontem. Bolsonaro não sabia quem era Daniel Vilela. Conheceu lá. Deu uma medalha para o Daniel Vilela porque ele confiou no Major Vitor Hugo. Assim como várias vezes eu apresento alguém para o Bolsonaro vai lá e dá uma medalha para a pessoa, porque ele confia em mim. Pô, o Gustavo nunca ia me apresentar ou trazer aqui uma pessoa que pede a prisão dos manifestantes do 8 de janeiro, ou que apoia Lula. Nunca, ou que zombou da minha facada. Ele confia em mim. O que o Major Vitor Hugo fez? Ele levou uma pessoa desse nível lá. Eu vou mostrar para vocês agora. Daniel Vilela deve ser o elo entre Caiado e Lula. Vamos lendo. Vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, recebe honraria outorgada pelo presidente Lula. Se Daniel Vilela apoiar Lula, o PT em Goiás pode bancá-lo para o governador. Estamos vivendo uma crise, mas temos que reconhecer os avanços em Goiás com Lula e Dilma. Isso aqui foi no auge da crise de 2015, o Daniel Vilela elogiando o Lula e a Dilma. Bem-vindo
A vinda do presidente Lula amanhã está provocando polêmica em plenário, claro, por parte daqueles que temem PT e PMDB juntos 2010. É isso aí. Iris governador, Dilma presidente. Aliás, vocês foram ao comício ontem? Muito bom. Daniel Vilela fazendo campanha para Dilma. Agora aqui é a parte que mais choca. O Major Vitor Hugo induziu Bolsonaro a dar uma medalha. Eu vou te falar, Bolsonaro não sabia disso, tá? Eu conversei com ele ontem. Ele não gostou nem um pouco disso. Gente, nesse ponto, o Gustavo Gaia escancara uma outra situação que acontece em todo o país. O principal adversário da direita não é o PT, não é a esquerda. O principal adversário da direita é o centro. São os políticos e partidos de centro. Por quê? A grande maioria das prefeituras do país, elas são governadas por prefeitos de esquerda ou de centro. De repente, quando vem uma eleição, seja a nível estadual ou a nível federal, esses prefeitos, esses vereadores e todos os funcionários públicos dessas prefeituras são convidados a apoiar candidatos de centro ou de esquerda. E de repente o que acontece? De repente nós temos situações como nós vivemos em 2021, onde Bolsonaro teve que convidar Ciro Nogueira para participar do governo para que ele conseguisse o apoio do centro no Congresso. E o que acontece? Vai a direita criticar Bolsonaro. Aí eu te pergunto, quem foi que elegeu Ciro Nogueira no Centrão? Foi a esquerda? Não! Foi o Centrão com os votos da direita. Exatamente isso, porque o eleitor de esquerda vota em candidato de esquerda. De repente, nós tivemos Bolsonaro convidando Ciro Nogueira para participar do governo. Por quê? A resposta o próprio Bolsonaro deu. Gente, esse foi o congresso que vocês me deram para governar junto comigo. Se eu governar sozinho, eu sou um ditador. Então, o próprio Bolsonaro disse isso. E essa é a realidade. Esse foi o recado, esse foi o maior conselho dado por Bolsonaro aos seus eleitores. Se vocês querem ver a direita no governo, se vocês querem ver a direita governando esse país, votem em candidatos de direita. E o que nós vimos em todas as regiões do país? Nós vimos eleitores de direita, de fato, batendo palmas para políticos de esquerda e incentivando esses políticos de esquerda ou de centro a irem para o PL para serem eleitos no PL. Não, eu não voto em você se você estiver no partido de esquerda, mas se você for para o PL eu voto em você. Como é que eu vou votar em alguém só porque essa pessoa está no PL? Não, eu preciso votar em pessoas de direita, em pessoas conservadoras, em pessoas patriotas que estejam em um partido que esteja aberto a essas pautas. O PL é o partido que está aberto a essas pautas, mas o PL jamais vai abraçar essas pautas se estiver ali dentro políticos de esquerda, políticos que estejam abertos a apoiar aquilo que melhor lhes convém. Então não adianta você se dizer de direita, não adianta você se dizer conservador, se em benefício próprio você vai lá e ajuda a eleger dentro do próprio PL um político que seja de esquerda, um político que historicamente você sabe que ele vai sempre em função dos próprios interesses. Esse é o maior problema do Brasil. O maior inimigo da direita no Brasil não é o PT, não é a esquerda. O maior inimigo da direita no Brasil é o Centrão. São os políticos do Centrão e são os próprios eleitores que se deixam influenciar por esses políticos através de prefeitos e vereadores. Continue assistindo Gustavo Gaia. Assista até o final e você vai ficar estarrecido com os relatos do Gustavo Gaia. Relatos esses de fatos que são vivenciados por conservadores pela direita em várias regiões do país, como eu disse até o final. Assista comigo. Major Vitor Hugo induziu Bolsonaro a dar uma medalha para essa pessoa aqui que fala isso. Ó. Vivemos nesse domingo, 8 de janeiro, um dos mais críticos momentos da nossa república. As pessoas que atacaram a Praça dos Três Poderes em Brasília não são manifestantes, são criminosos e estão contra o Brasil. As medidas contra esses atos têm de ser duras e devem alcançar não só quem estava lá, mas também aqueles que organizam e estimulam atos democráticos. Aqui ele está se referindo ao Bolsonaro, tá? São covardes que se escondem atrás de manifestantes para desestabilizar o país. Daniel Vilela tuitou, basicamente chamando os manifestantes do 8 de janeiro de criminosos, que eles têm que ser presos, inclusive que tem que ser preso o Bolsonaro. Organiza e estimulam atos antidemocráticos.
Bolsonaro não sabia disso, Bolsonaro não sabia quem era Daniel Vilela. Vocês entendem por que o Major Vitor Hugo ele não se tornou mais apenas um prejuízo para a direita em Goiás, ele está prejudicando o próprio Bolsonaro. E aí eu mostrei, Bolsonaro, olha, desculpa, você não conhece essa pessoa, ele fez isso, isso e isso, eu posso te garantir. Bolsonaro não ficou nem um pouco feliz ao saber. E aqui tá o vídeo do Daniel Vilela, para vocês entenderem a situação. No dia... Opa, porcaria. O vídeo do Daniel Vilela indo até o Lula no dia 8 para prestar continência ao Lula contra esses terroristas. Caminhamos até o STF para vistoriarmos o local que foi danificado após os atos antidemocráticos. A população de Goiás, eu reafirmo meu compromisso com a democracia. O governo federal tem em nós parceiro no trabalho para melhorar. O Major Vitor Hugo levou esse cara, enganando o Bolsonaro. Aí que fica claro, enganando o Bolsonaro, falando que esse cara não era de esquerda e direita, e o Bolsonaro, enganado, dá uma medalha pro Daniel Vilela. Levou para o Bolsonaro o principal adversário da direita em Goiás. Para quê? Para pegar todo o PL, jogar no lixo, entregar na mão do Daniel Vilela para ele ser governador, em troca para que ele seja o senador de Goiás. Mas calma que piora. Você vê quem é Daniel Vilela. É bom que vocês assistam isso aqui para vocês entenderem quem é Daniel Vilela, o cara que o Major Vitor Hugo levou para o Bolsonaro. Obrigado pelo privilégio e o prestígio, governador. E fica firme aí, eu acredito muito no centro no ano que vem. Acredito piamente que é esse o caminho que o brasileiro quer. Aliás, já queria em 2018, viu? Vou ser um pouco polêmico no final aqui. Se não fosse a facada, o Alckmin era presidente da República hoje. Ele já estava crescendo. Eu não sei se vocês se lembram, mas estava crescendo e ia passar o Bolsonaro fugindo dos debates. Parece brincadeira, né? Como que uma pessoa que se diz tão leal ao Bolsonaro, que vomita o tempo inteiro que é o amigo do Bolsonaro... Vou pausar aqui um pouquinho, gente, só para alertar vocês para um detalhe. Pesquise sobre a palavra conservador. Ninguém vira conservador da noite para o dia. A palavra conservador está relacionado a princípios, a valores. E ninguém passa a defender isso da noite para o dia. Ninguém vai dormir de esquerda, ninguém vai dormir comunista, acorda no dia seguinte, hoje eu sou liberal. Ninguém vai dormir comunista, acorda no dia seguinte, hoje, a partir de hoje eu vou defender valores como Deus, pátria, família. Ninguém aprende a ser conservador num tutorial do YouTube. Ninguém aprende a ser conservador assistindo a uma palestra da direita. Não, ninguém aprende a ser conservador assim. Ou você é, ou você não é. Ainda que num determinado momento você resolva, em benefício próprio, em função dos próprios interesses, se posicionar ao lado da direita ou defendendo pautas da direita, as suas raízes de esquerda estão ali na sua alma e cedo ou tarde, em defesa dos seus interesses, elas vão aflorar. Então, não adianta você acreditar que porque a pessoa defendeu uma pauta ou outra que seja da direita, essa pessoa se tornou de direita, por que não? Cedo ou tarde você vai ver escancarada nas ações dessa pessoa, nas ações desse político, a verdadeira essência dele, que é a esquerda. Então não se iluda por uma ou outra ação de um político. Julgue o contexto, julgue todo o pacote, vá atrás, busque as ações pretéritas da pessoa e você vai se dar conta de quem de fato a pessoa é. Continue assistindo comigo ao vídeo do Gustavo Gaia. Preste bastante atenção. Eu jamais faria isso. Sabe porque eu jamais usaria a minha amizade com o Bolsonaro em benefício próprio. Jamais. E aí leva um cara que zomba da facada. Não é mais grave, o crime de corrupção não é mais grave do que o crime de ceifar vidas e espalhar doença para o Brasil. Senador, eu acho que nós estamos gravando esse programa aqui, o presidente Bolsonaro já fez o discurso lá na ONU, e lá mesmo, fora do cercadinho, ele insiste em defender, por exemplo, tratamento precoce e essas coisas. Então acho que tudo isso que você colocou aí assiste muita razão, né? E veio à tona, a CPI teve essa importância de deixar isso bem claro, inclusive, como também você colocou aí no final, que isso é o grande prejuízo, né? Não só a corrupção que está surgindo, inclusive, em razão da pandemia, essa questão da Precisa, da compra de vacinas, até já a Polícia Federal fazendo operação nesse sentido, mas principalmente as mortes que
ocorreram e que talvez poderiam ter não acontecido em razão das decisões equivocadas ou mal intencionadas do próprio presidente. Por decisões equivocadas e más intencionadas do presidente, pessoas morreram. Nesse podcast ele fala da corrupção do governo Bolsonaro, da CPI, usando a CPI e do tratamento precoce. Vocês entendem a situação que a gente está? E aí o que o Major faz? Ele posta isso aqui, ó. Minha amizade e minha lealdade ao presidente não são de hoje. Muitos ciúmes e invejas ao longo do tempo já tentaram quebrar um vínculo de confiança que foi forjado com base em valores e princípios inegociáveis. Eles continuarão tentando porque só pensam em seus projetos pessoais de poder, mas seguiremos caminhando junto em prol do governo de Goiás, ou do prol de Goiás do Brasil. Aqui tem um ponto muito interessante nessa fala. Daniel Vilela falando que acredita muito no centro em 2022. O que acontece? Nós vemos muitos comentários, muitas histórias, muitas narrativas sobre o que aconteceu em 2022, sobre o que ocasionou os resultados em 2022. Como vocês sabem, eu fui candidato a deputado federal em Minas Gerais. E o que eu vi em 2022 é totalmente diferente, adverso do que vem sendo ventilado pela própria direita. Nós vimos uma série de fatores que influenciaram, sim. Porém, o que eu vi nas ruas eram candidatos que os eleitores diziam que era de direita, candidatos que os eleitores diziam que eram os candidatos do Bolsonaro naquela região, não pedindo um único voto para o presidente Bolsonaro. Nós víamos candidatos utilizando largamente a imagem do Bolsonaro para se promoverem, mas não usavam a própria imagem para promover Bolsonaro. Candidatos que abandonaram a campanha do Bolsonaro no primeiro turno para abraçarem a si próprios, se preocupando apenas com a própria campanha. E aí, de repente, você tinha ali candidatos que dominavam 50, 100 prefeituras, onde esses 50, 100 prefeitos estavam focados somente em reelegerem ou elegerem seus deputados. E por causa disso, abandonaram a campanha do Bolsonaro no primeiro turno. Nós vimos todos os prefeitos que são de partidos do centro acreditando cegamente que seus candidatos a presidente da República em 2022 seria Rodrigo Pacheco. Nós vimos prefeitos que passaram 4 anos acreditando que apoiariam Rodrigo Pacheco para presidente em 2022. E de repente, somente às vésperas das eleições, esses prefeitos foram se dar conta de que Rodrigo Pacheco não seria candidato. Só que aí já era tarde demais para apagar, para desfazer toda a catástrofe que o silêncio desses prefeitos tinha causado. Por quê? Porque por acreditarem que o candidato deles seria Rodrigo Pacheco, o que eles fizeram? Eles se calaram durante 4 anos diante das atrocidades que a esquerda dizia sobre Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, eu parei perto de uma senhora de 55 anos de idade, mais ou menos, para pedir o voto dela, e essa senhora chorou na minha frente, dizendo que não podia votar em Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro ia cortar a aposentadoria dela. E por que essa senhora acreditou tanto nisso, ao ponto de chorar na minha frente, falando que em mim, para deputado, ela votaria, mas que não poderia votar no meu presidente? Essa senhora acreditou tanto nisso, de tanto ouvir a esquerda repetindo isso todos os dias de forma escancarada, e você não tinha um único político ali para rebater essa história, porque o eleitor ele não acredita em mim ou em você, o eleitor ele acredita nos políticos que ele apoia. Se o político que ele apoia está falando algo, ele vai acreditar cegamente no que o político está dizendo, e quando alguém vem dizer o contrário do que o político dele está falando, basta o político dele dizer que aquilo é mentira ou que aquilo é perseguição, que está tudo resolvido. Então nós precisávamos era de políticos, daqueles políticos que usaram a imagem do Bolsonaro para se promoverem e serem eleitos em 2020, nós precisávamos que esses políticos vestissem a camisa do Bolsonaro e rebatessem essas mentiras que foram contadas durante 4 anos. E de repente, esses políticos não fizeram isso por quê? Porque eles foram eleitos em partidos como PSD, PSB, MDB, PSDB, Avante, foram eleitos nesses e em vários outros partidos e de repente ficaram ali acreditando que o candidato deles seria
Rodrigo Pacheco. Ou seja, quanto pior estivesse a imagem do Bolsonaro frente ao eleitorado em 2022, melhor seria para eles, para encontrarem justificativas para apoiar um outro candidato do centro e não terem que apoiar Bolsonaro. Por quê? Porque os deputados federais, os deputados estaduais, os governadores, os senadores que davam suporte às suas prefeituras iriam obrigá-los a apoiar o candidato deles, que no caso seria do centro. E de repente, chegamos em 2022, nas eleições, sem um candidato de centro, poderia, de acordo com o próprio Vilela aí, ser o Alckmin, caso não fosse como não foi o Rodrigo Pacheco, mas o Alckmin escolheu ser o vice do Lula. E de repente, como eles ficaram sem um candidato de centro para apoiar, para agradar ao eleitorado, fingiram que estavam apoiando o Bolsonaro, mas só estavam de fato preocupados com os seus próprios candidatos a deputados federais e estaduais. De repente, você me diz, não, Welleson, mas no segundo turno eles apoiaram. No segundo turno a merda já estava feita. No segundo turno, Lula já estava ali com a quantidade de votos bem equiparada à do Bolsonaro, e de repente, aqueles candidatos do centro que poderiam apoiar Bolsonaro no segundo turno, ou se calaram, ou escancararam as suas opiniões, pedindo voto abertamente para o Lula. Por quê? Porque em razão dos resultados do primeiro turno, eles viram a possibilidade de conseguir fazer com que Lula fosse eleito no segundo turno, caso eles vestissem a camisa. E foi o que aconteceu. No leste de Minas Gerais, a gente ficou quase sem ter condições de fazer campanha para o Bolsonaro por falta de material. Entendeu a situação? E assim foi em todo o país. Os políticos que usaram a imagem do Bolsonaro para se promoverem estavam cagando se Bolsonaro seria reeleito ou não. A grande maioria. Até mesmo no PL, nós vimos ali candidatos que no primeiro turno não pediram voto para o Bolsonaro abertamente para não perderem o voto do eleitor do Lula que poderia votar neles para deputado estadual ou federal. Eu, particularmente, eu fiz toda a minha campanha vestindo de fato a camisa do Bolsonaro. Aonde eu ia de camisa do Bolsonaro. E por várias vezes eu me deparei com pessoas influentes na direita me dizendo: Welleson, não faça campanha vestindo camisa do Bolsonaro, porque aquele eleitor que vota no Lula, que poderia votar em você para deputado, não vai votar. E a minha resposta era sempre: eu não estou preocupado com o eleitor do Lula, eu estou preocupado em alcançar os eleitores que acreditam em Bolsonaro presidente. Continue assistindo a fala do Gustavo Gayer e veja se a situação que está sendo ventilada pelo deputado Gustavo Gayer não é muito parecida com muita coisa que você vive aí na sua região. Assista. O que a gente faz numa situação dessa? Tem 4 anos que, por um projeto de poder pessoal, o Major Vitor Hugo sabota toda e qualquer autoridade ou liderança da direita que começa a crescer aqui. Você pode perguntar para qualquer pessoa que tenha mandato hoje no PL. Para os vereadores, para os estaduais, para os federais, para os candidatos a vereadores, para os candidatos... Pergunte para qualquer pessoa. Não acredita em mim, não. Vou te mostrar agora, por exemplo, um tweet do Eduardo Prado. O Eduardo Prado é um deputado estadual conhecido aqui. Vamos lá. O grande problema é incongruência para qualquer articulação com Daniel Vilela passa pela guerra que estamos travando no TRE. O MDB e a União Brasil uniram-se com o PT, PSOL, PV e PCdoB e ingressaram uma ação eleitoral para caçar todos os deputados estaduais do PL e arrebentar o partido em Goiás. Chega a ser absurdo, ou até mesmo insano, a aliança do PL com quem está tentando nos destruir. Só eu sei o que eu, os demais deputados, demais pessoas que torcem por nós, nossos familiares, estamos passando nesses dias. MDB, coordenado por Daniel Vilela, União Brasil, articulando dia e noite para nos derrubar de forma vexatória. MDB contratou até um ex-desembargador eleitoral como advogado para agir contra o PL. Só que os desembargadores, em sua maioria, já refutaram essa tese falaciosa para buscarem as cadeiras que não lhe pertencem, na Lego. Só que MDB, Daniel Vilela e aliados recorreram ao TSE para tentar mudar a decisão que nos garantiu o mandato. Vamos apoiar quem nos arrebentar? Deve ser piada. Aqui eu, Eduardo Prado, deixando claro a sua indignação também ao Major Vitor Hugo, por ter levado o nosso principal adversário, que luta para destruir o PL em Goiás, para que o Bolsonaro apoie ele, sem o Bolsonaro saber quem essa pessoa é realmente. E aqui, a campanha do Major Vitor Hugo, 0 de Fred, tendo recebido R$740 mil. Daí Major Vitor Hugo está saindo hoje em todas as rádios, em todos os lugares, atacando todo mundo do PL, está todo mundo errado. E nós,
a gente pensa, cara, deixa quieto, vamos fazer nada não, ninguém escuta o que esse cara fala, é meio comum, mas chegou num momento que quando ele leva e deixa o Bolsonaro entregar uma moeda para um cara que pede a prisão do Bolsonaro sem o Bolsonaro saber, aí isso é ir longe demais. Aí é extrapolar todos os limites cabíveis. E Deus é testemunha, a gente tentou de todas as formas caminhar junto. De todas as formas. Eu hoje estou sendo pressionado pelos vereadores e pelos deputados estaduais do PL a tomar uma atitude contra o Major Vitor Hugo. Aí eu pergunto para vocês, nessa situação, o que nós deveríamos fazer? Esse foi o vídeo talvez mais longo que eu já fiz na minha vida, mas eu tentei reduzir aqui 4 anos tentando conviver com uma pessoa que só pensa nela. 4 anos. Não dá mais, sinceramente. É uma bomba relógio que tem que ser desarmada imediatamente. Aí eu te pergunto, o que nós deveríamos fazer numa situação como essa? Tá aí. O que nós devemos fazer numa situação como essa? O que nós devemos fazer é simples. Nós devemos escolher melhor aqueles que vão nos representar. Nós devemos escolher melhor aqueles que vão brigar pelas nossas pautas no Congresso Nacional. Nós devemos não votar em alguém porque alguém nos pediu. Nós devemos votar em alguém porque olhamos para o passado daquela pessoa, olhamos para a vida pregressa daquela pessoa e vemos que as suas ações, que as suas atitudes são condizentes com aquilo que nós esperamos dos nossos representantes no Congresso Nacional. De repente, quando nós votamos, quando nós escolhemos os nossos representantes por paixões, movidos por paixões, o resultado são situações como essa. Eu não estou aqui tomando partido de Major Vitor Hugo, eu não estou aqui tomando partido de Gustavo Gayer, não. Eu estou aqui para te mostrar que essa situação que está sendo vivenciada há 4 anos pelo deputado federal Gustavo Gayer, ela é vivenciada por inúmeros representantes da direita. Ela é vivenciada por inúmeros conservadores em todo o país, sejam eleitores, sejam candidatos, sejam políticos. Por quê? Porque pessoas conseguem acesso ao presidente Bolsonaro, apresentados por pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro, por não conhecerem essas pessoas em seu meio pessoal, ou por não conhecer a vida pregressa dessas pessoas, o presidente Bolsonaro acaba confiando ali na palavra da pessoa, daquele político influente que está ali no seu núcleo político de governo. Então, o presidente Bolsonaro é levado por esses políticos a apoiar determinadas pessoas que não têm nem de longe o apoio da galera da direita. E a galera da direita, em sua grande maioria, o que eles fazem? Acabam abraçando esse determinado candidato simplesmente porque esse determinado candidato está sendo apoiado pelo presidente Bolsonaro ou simplesmente porque esse determinado candidato está sendo apoiado por alguém ligado ao presidente Bolsonaro. O resultado é simplesmente nós termos no Congresso Nacional pessoas que nem de longe defendem as nossas pautas e a gente é obrigado a passar 4 anos brigando com políticos que nós mesmos elegemos. Daí a fala do deputado Gustavo Gayer, onde ele diz que o inimigo da direita não é o PT, não é a esquerda, o inimigo da direita é o centro. Mas eu me arrisco a dizer um pouco mais. Eu me arrisco a ir além. O inimigo da direita no Brasil é aquele eleitor que se diz de direita, que se diz conservador, mas abre mão de votar em um candidato de direita para votar em um candidato do centro, simplesmente porque esse candidato do centro foi lhe apresentado por um amigo, por um vereador ou por um prefeito. Eu sou o Wellerson Oliveira e, como eu sempre digo, seguimos juntos.